Ó, mandei ali para vocês, tá? A decisão que foi do Tribunal Pleno a respeito dessa inconstitucionalidade. Conseguiram entender a discussão como um todo, né? Sim? Sim. Tranquilo? Não sei se eu vou fazer pertinente a pergunta. Por favor. Dentro dos princípios do direito do trabalho tem a proteção e aqueles subprincípios, né? Que um deles é a norma mais favorável ao trabalhador, né? Sim. Tem a ver com isso também? Claro, com certeza. Todo esse contexto ali, muito boa pergunta. Todo esse contexto aqui vamos dizer assim, do processo do trabalho, ele está calcado naqueles princípios. A partir do momento que eu tenho um princípio, né, que está que tá conflitando, isso também faz parte do sistema, né, perante o sistema do trabalhista. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que aplicar uma interpretação constitucional, né, e como é que hermenêutica a respeito disso. Será que eu declaro inconstitucional tudo? Ou será que tudo é constitucional? Eu não sei, né? Esse sistema ele está ainda se acomodando, né? Perante a sistemática trabalhista como um todo. Mas é perfeita a tua abordagem ali. Foi quem? Foi o Guilherme ou foi o James? O James. Isso aí, James. É perfeita a tua análise. Eu vou vendo assim, bom, eu já tenho um sistema que é para proteger, né? Estou tentando jogar uma paridade ali de forças. Como é que eu vou interpretar? Né? Então, eu dei para vocês ali, passei duas matériazinhas do conjuro e a arguição de inconstitucionalidade, o acórdão, tá? Sobre a decisão dessa arguição, que falou sobre a questão de sucumbência. Mas saibam, a sucumbência no processo do trabalho não foi julgada inconstitucional. Conseguiram captar isso, né? Sim. Ou seja, permanece a sucumbência. O que eu estou discutindo? Eu estou discutindo a exigibilidade dessa sucumbência. Então, a situação ainda não está definida, ainda isso vai para o TST, né? Mas hoje eu sei que no TRT4 eu tenho suspensa essa exigibilidade. Eu não posso buscá-la no crédito de outro processo. Tá? Entenderam? Entenderam os pontos? Mas isso seria só em relação a outro processo ou também, tipo, de bloqueio de contas, de bens? Não. Ela julgou inconstitucional ali eu vou abrir para vocês aqui a matéria. Vou abrir para vocês aqui. Arguição de inconstitucionalidade. Ó, na tela ali para a gente dar uma olhadinha. Olha só. É inconstitucional parte da norma inserida no parágrafo 4º, na medida em que impõe ao trabalhador limitação ao exercício, olha aqui, ó, exercício do amplo do direito de ação e aos efeitos da concessão de justiça gratuita. Tá? Então, o que vai acontecer? Esses honorários ali, vamos lá no dispositivo. Ó, lá no dispositivo. Olha o que é inconstitucional. Desde que não obtenha em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Ou seja, eles estão dizendo que eu não posso simplesmente ir e buscar em 2 anos esse crédito, tá? Esse crédito vai seguir existindo, o prazo de 2 anos segue valendo. Eu só não posso pegar nem no outro processo e nem antes de 2 anos esse meu crédito. Eu estou falando do meu crédito como advogado. Entendeu? Vocês querem anotar uma linha de raciocínio sobre isso? Acho que é importante, né? Acho melhor. Então anotem assim. Anotem assim. A gratuidade de justiça, após a reforma trabalhista, vem sofrendo discussões. Ponto.
vem sofrendo discussões. Ponto. Primeiro ponto, ou bota um assim, para a gente fazer pergunta e resposta. A reforma trabalhista é, no todo, inconstitucional? Não. Então tá. Bota aí a resposta. Não. Não. Segundo o sistema judiciário, segundo o sistema aplicável agora. Não. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Quanto à gratuidade de justiça, vírgula. Quanto à gratuidade de justiça, vírgula. Há de haver a limitação de acesso à justiça? Interrogação. Sim. Pois é, mas espera aí, eu estou indo por partes, subindo degrauzinhos. A gente estava conversando ali. Vamos raciocinar aqui de uma maneira, em conjunto aqui, todos os 1, 2, 3, 6 presentes aqui, né? Vamos pensar o seguinte. Será que eu impor ônus de sucumbência pura e simplesmente é vedar acesso à justiça? Acho que não. Então essa pergunta é sim ou não? Acho que não. Depende do entendimento de cada um. Não. A pergunta, vamos pensar de uma forma... Eu não entendimento, tenho que analisar a questão legal, né? Tem um cível honorário de sucumbência? Tem gratuidade e justiça lá no cível? Tem limite à gratuidade e justiça no cível? Não. É incondicional no cível a gratuidade e justiça observar 5 salários mínimos, por exemplo? Não. Então, assim, meramente por haver um critério para gratuidade, é inconstitucional? Não. E é o que os tribunais estão dizendo, porque vejam bem, né? Eles, a arguição de inconstitucionalidade não pegou esse ponto. Né? Então, acho que a gente pode responder ali assim, não, também não. Né? Segundo ponto. Terceiro ponto, para ir no tom crítico da aula e dessa nossa reflexão, né? Pode anotar ali, preciso avaliar o critério para a gratuidade de justiça? O que vocês pensam? Precisa avaliar o Sim. critério? O Diego tinha trazido antes essa linha de raciocínio, né? Tá, mas espera aí. Lá no cível então hoje é 5 mil. E no trabalhista é 2.400. Será que eu preciso reavaliar esse patamar? Tem que considerar que quando são trabalhistas, às vezes, geralmente, não está trabalhando também, né? Pois é. Então, tudo bem. Vou colocar aí que sim. Acho que é razoável. Razoável? Sim, é razoável. Tá bem. O que eu tenho que ver com vocês? Hoje a lei está posta. A lei está posta. Se eu quiser avaliar, discutir a constitucionalidade ou a aplicação ampla, geral e restrita da lei, eu posso abarcar duas formas. Lembram dos controles de constitucionalidade? Lembram? Sim. Difuso e concentrado. Lembram lá do constitucional? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Essa arguição de inconstitucionalidade, eu estou num controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Beleza? Agora, eu posso fazer o controle difuso de constitucionalidade. O que eu vou fazer? Quando eu tiver
perante a minha ação trabalhista na defesa do meu cliente e eu quiser discutir esse critério de constitucionalidade posto pela lei, eu vou ter que fazer o quê? Como muito bem o James trabalhou lá, trazer princípios, dizer que esse princípio, a lei posta, está em conflito com esse tal e tal princípio, com tal, que eu tenho que fazer uma hermenêutica e uma interpretação sistemática disso e pedir o quê? Que mesmo que eu ganhe R$ 5.000 por mês, eu tenha gratuidade de justiça. Beleza? Entendido? Sim. Então, tá. Eu estou no geral e eu estou no macro e eu estou no micro. Dependendo de onde eu vou atacar. Desvinculando um pouco da questão patrimonial, seria isso, né? Perfeito. Indo muito mais para a questão da essência da gratuidade de uma justiça ainda não prestada. Perfeito. E não só do patrimonial, mas assim, do fluxo. Por que agora está se falando muito no Covid-19 aí que as empresas vão quebrar? Não é por ter patrimônio, gente. E sim por ter fluxo de caixa, liquidez. Esse é o ponto da gratuidade e justiça. Até porque, vamos pensar assim, olha por sinal, desculpa interromper, o mercado vai aumentar a partir de agora, né? Aumentar? A questão trabalhista vai entrar em pauta muito recentemente, né? Com certeza. Olha lá. Vai acontecer de tudo. Olha lá. O que eu estou falando? Para a gente ver essa questão de transitoriedade, que acho que é importante para fluxo de caixa, né? Vamos de novo lá no 791. Vamos lá no 791, parágrafo 4º. Olhem só o que está acontecendo aqui. Eu não estou falando... Leiam só essa parte final aqui. Ou melhor. Eu não estou falando aqui, ó, demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Não está me dando um tom de transitoriedade nisso aí? Compreendem? Acompanham? Claro. Sim? Então, ou seja, Sim. a questão da gratuidade, gente, ela não é patrimônio, ela é transitoriedade. Eu posso ter 1 milhão hoje em patrimônio. Por exemplo, sou um empregado de um alto executivo, ganho R$ 30.000 por mês de salário. Tenho 3 filhos em colégio particular, tenho um patrimônio, maravilha, e agora veio o coronavírus, fui demitido. Não recebi minhas rescisórias e preciso demandar na justiça. E aí? Não é a transitoriedade que vai importar? Então, esses são os pontos para a gente questionar, tá? Mas, enfim, avançando Mudou o um patamar pouquinho. dele, né? Oi? Não é que mudou o patamar dele, por isso, né? Exato, eu vou ter que analisar. Mas eu vou ter que analisar no caso concreto, um controle difuso ali. No caso geral, por exemplo, eu simplesmente dizer que impor critérios para gratuidade ou impor critérios para honorário de sucumbência, só por isso é inconstitucional, eu estou sendo muito raso na minha discussão, concordam? Sim. Então tá, beleza. Então vamos avançar um pouquinho. Mais uma pergunta ali, mais uma questão. Que é onde está a arguição de inconstitucionalidade. Buscar créditos. Mais uma perguntinha, acho que é a 4ª, né? Buscar créditos em outro processo é vedar acesso à justiça? Interrogação. E aí, o que vocês acham? Acho que... Não, achem à vontade agora, achismo, momento achismo. Se pensar em relação ao ponto 2 ali, não seria, porque é mais um critério, na verdade, de limitação. Pois é. Tá, vamos para mais uma pergunta, depois a gente responde as duas, eu acho, juntos. Mais uma pergunta. Suspender a exigibilidade. Suspender a exigibilidade dos honorários por 2 anos. É razoável? Interrogação. Mais uma perguntinha para finalizar.
Para quem? Interrogação. E aí? Para lançar a discussão. 2 anos é muito ou é pouco? Vitória tinha falado algo nesse sentido. Ah, não sei agora. Tô na Eu dúvida. acho muito. Acho que é Eu muito. acho muito. Muito? Acho muito. Demora muito tempo a justiça, né? Como? Desculpa. Fica muito tempo a justiça sem retorno, né? A gente fica sem, com os 2 anos, a gente não tem a justiça ainda realizada, né? Tá, mas espera aí, não tô entendendo o ponto É ali. que eu acho que eu, pelo menos, não entendi muito bem essa questão dos 2 anos. Ele tem até 2 anos para cobrar ou só depois de 2 anos pode começar a cobrar? Não, é exatamente o que... Eu tenho 2 anos para cobrar. Eu tenho que ir no WhatsApp, no Instagram do cara lá e ver se ele deixou de ser pobrinho e virou riquinho. Entende? Então, eu acho que é muito tempo. Porque é 2 anos que a pessoa não vai poder ter grandes movimentações financeiras. Não, mas é que dá. Não é movimentação financeira. Ah, é a questão do Patrimônio. processo, né? Não é movimentação financeira. É eu deixar numa situação de gratuidade de justiça para não mais ser beneficiário de uma gratuidade de justiça. Ou seja, é eu deixar de ganhar 2.000 e passar a ganhar 10.000. É 2 anos sem foto no Facebook de Miami, por exemplo. Ah, pode ser. É 2 anos sem posto, sem foto de tomando vinho de R$100, R$200. Máximo em Ribeira. Só pode ir para a cidreira. Ah, e olha lá, é discutível. É discutível. Eu não entendi muito bem essa questão dos 2 anos. É porque é o seguinte, assim, tá, Vitória? O que vai acontecer, tá? Eu tenho que colocar uma situação ali, eu tinha que fazer um meio termo. A redação original da proposta da reforma trabalhista não tinha essa suspensão do prazo de 2 anos. Então, Sim. porque eu vou dizer assim, ó, eu estou olhando agora, vou fazer o meu lado para expor para vocês o meu lado como... Vou fazer mais uma pergunta ali para vocês, para instigar mesmo de verdade. Quinta ou sexta pergunta ali, não sei. Os créditos advocatícios, os honorários, não são verba alimentar? Interrogação. Tá? E vou voltar no histórico para vocês. A redação original, que foi a proposta de reforma, não tinha sequer essa suspensão dos prazos, tá? Mas o que aconteceu? Então, o legislador ali, naquela discussão de incluir ou não, colocou um meio termo, ou o que é para ser um meio termo. Disse assim, olha, o crédito do Rafael, já que ele também, vou respondendo um pouco a pergunta, eu também tenho que comer, tá, gente? Então, assim, se o reclamante precisa comer, precisa pagar a conta de água, luz e telefone, o advogado também precisa. Não estou querendo fazer comparação de quem pode mais, quem pode menos, não é isso. Mas a verba honorária, o salário do advogado são os seus honorários. Então, isso já foi elevado a um tom de verba, a um caráter de verba alimentar. É aí que é o ponto do artigo em relação aos advogados de poderem exigir os seus créditos advocatícios. Porque, por exemplo, se eu ganhei uma ação, quer dizer que eu trabalhei bem. No que eu trabalhei bem, eu gerei honorários de sucumbência. Nos meus honorários de sucumbência, eu vou lá e vou buscar da parte adversa, que é como funciona no cível. A discussão é, essa parte adversa também é, claro, aqui, uma pessoa que, em tese, não tem condições de arcar com esses custos. E lá no cível, essa pessoa não arca com esses custos. Por quê? Porque a gratuidade de justiça no cível afasta a exigibilidade da cobrança disso dela. Ou seja, o que se tentou colocar aqui na redação do 791A, parágrafo 4º? Olha, gente, aqui eu também estou afastando a exigibilidade. Mas, ao mesmo tempo em que eu não posso deixar totalmente solto isso aqui, eu também tenho que colocar um medinho, né, no povo. Se colocaram esses 2 anos. E aí? Como é que vocês veem a minha arguição? Acho que tudo é para ter um equilíbrio, na verdade, né? Para não ficar nenhum lado achando que pode tudo e o outro lado ficar sem uma garantia, talvez seja isso. Aí a Vitória falou, qual foi a visão da Vitória? Hein, Vitória? Essa tese aí não fecha com o que tu me falou, com a facilidade de entrar na justiça? Sim. Não é também uma política de Estado
né, ter uma política de justiça que efetivamente garanta a justiça? Evita também o oba-oba, né, na verdade, que, do meu ponto de vista, né, se torna um trabalho mais técnico, mais objetivo, sem aqueles, digamos, entre outras palavras, assim, atirar para todos os lados, vendo onde é que acerta. Seria mais ou menos isso, eu acho, né. Perfeito. Então, assim, gente, não tem certo e não tem errado, né? A ideia da gente conversar, eu mostrei para vocês a discussão que foi posta, estou mostrando para vocês o que a lei fala a esse respeito, né? E vocês veem que surgiram vários pontos de vista aqui sobre uma mesma lei. Então, o que é importante a gente ter uma visão, e até esse momento também está demandando algumas reflexões para a gente, é o seguinte: eu tenho o macro, né? Maravilha. Eu tenho um micro. Eu tenho ferramentas para atuar num macro e eu tenho ferramentas para atuar num micro. Então, o que eu vou fazer dentro do processo do trabalho? Hoje a aula é sobre partes, representação, honorário, gratuidade e justiça. Dentro do meu papel, nessa inserção de processo do trabalho, eu tenho que fazer a minha parte. Então, no momento em que eu estiver fazendo a defesa de um reclamante que efetivamente não tem condições, eu vou ter que lançar a mão, quem sabe, de um controle, arguir um controle difuso de constitucionalidade, abarcando questões processuais, questões de principiológicas, hermenêutica, conflito entre princípios constitucionais, e é um ponto. Quando eu estiver defendendo a reclamada, eu vou ter que fazer uma outra linha de raciocínio. Quando eu for o juiz, eu vou ter que analisar esse cenário como um todo e tentar traçar um equilíbrio e dar a minha decisão. A minha decisão como juiz, o meu papel como juiz é dar decisões. Quando eu tiver, quem sabe, numa discussão a nível de artigo, uma discussão acadêmica, eu vou ter que trazer dados científicos, técnicos, econômicos, para fazer uma interpretação disso tudo. Mas o que é importante, gente, o que eu quero sempre dizer, o pessoal do direito e o pessoal hoje na sociedade em geral está cheio de certezas, né? Olha, imagina, olha o momento que a gente vive para ter certeza. Eu tenho que dar minha posição em relação a um fato que vem para mim naquele momento. Então, o fato que eu coloco para vocês nessa discussão é o seguinte: nós temos uma lei posta que foi a reforma trabalhista. Boa ou ruim? Mas puxou para o lado do empresariado. Mas acabou com a possibilidade de atuação do advogado trabalhista, né? Bom, é uma visão de vista, são pontos de vista. Agora, o que eu tenho? Isso aqui, gente, ó, está em vigor. Esse parágrafo 4º, para vocês entenderem, é isso aqui é direito. É eu pegar uma lei, propor, editar uma lei, promulgar uma lei. Vem o controle difuso de constitucionalidade e vai analisando aquela lei. Temos um controle difuso de constitucionalidade hoje do TST, do STF, dizendo que a reforma trabalhista como um todo é inconstitucional? Não. Não tem. Tenho alguns juízes entendendo por dispositivos da reforma inconstitucionais? Tenho. Olha o sistema atuando. Um desses dispositivos em que os juízes estavam entendendo inconstitucionais, inclusive subiu um pouquinho de hierarquia e houve uma arguição perante o Tribunal Regional da 4ª Região que disse assim: olha, aquela parte lá, ó, desde que não obtenha em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz de suportar a despesa, essa parte é inconstitucional. Ou seja, eu tenho que ler a lei à luz do que está me dizendo o TRT da 4ª Região. Vale como norma vinculante? Não. Mas eu tenho que saber, se eu levar o meu processo para o TRT4, ou até o TRT4 ali, em nível de recurso ordinário, eu vou ter aplicado essa decisão, esse entendimento. Tá? Entenderam esse contexto? Acho que tem ainda mais uma lida para aprender um pouco mais. Ótimo, claro. Bom, não, perfeito, gente. Não é aqui em, sei lá, 20 minutos, meia hora, uma hora de discussão que a gente vai compreender. Ótimo, perfeito. E eu vou, inclusive, fazer assim, a gente está desde as 9, são 2h30 já falando, ininterruptamente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar, então, de tema de casa para vocês. Vocês vão ler esses 2 artigos que eu compartilhei ali com vocês no canal. Um falou do TRT10.
outro falou do TRT4. E, junto com esse artigo, vocês vão ler a decisão que foi a arguição de inconstitucionalidade do artigo 791, parágrafo 4º da CLT. Tá? Então, essa meia horinha restante aí de aula que a gente tem vai ficar para tema de casa de vocês. Acho que todo mundo deve estar respeitando a quarentena. Então, é mais uma atividadezinha que a gente tem para preencher o tempo aí, tá? E vocês estudarem essa grande discussão que se colocou sobre honorários de sucumbência, constitucionalidade da reforma trabalhista nesse novo contexto que a gente está. Tá bem? Porque realmente é uma questão complexa. A gente começou a falar, vocês começaram a trazer algumas ideias, pontos de vista, e assim, são vários cenários. Eu tenho um cenário jurídico, eu tenho um cenário econômico, eu tenho um cenário sociológico, filosófico, né? Eu tenho uma junção disso tudo para dentro de uma das ciências que a gente está trabalhando, que são as ciências jurídicas. Então, enfim, né? Chega num momento na filosofia que a gente discute, vai o resto da vida discutindo. A gente discute questões filosóficas desde os pré-socráticos. Então, imagina, né? Segue discutindo a mesma questão. O ser, como é que é? O ser, o não ser, existe vida após a morte, não existe... Ramo de filosofia. Ponto. Tá lá. A gente não para de discutir nunca. Na nossa ciência, que é a ciência jurídica, vai chegar um ponto em que o sistema vai ter que dar uma resposta e o juiz vai apitar, acabou, 49 do segundo tempo, acabou. Essa é a decisão. Então, é difícil, mas a gente tem que compreender essa sistemática para que a gente possa dar uma resposta adequada como operadores do direito, né? E aí, enfim, tem muita coisa acontecendo aí, tem muita discussão que se está colocando nesses cenários e tal, né? E só para não fugir da aula sem dar nenhuma dica de leitura, né? E acho que até todo mundo está precisando nesse momento. Quando quiser fugir um pouquinho, acabou o tema de casa, quer fugir um pouquinho da leitura, eu já falei para vocês desse livro aqui, ó. Já botei no quadro para vocês terem uma noção do que a gente está vivendo, ó. Quarta Revolução Industrial, Klaus Schwab. Uma dica boa de leitura. Uma outra muito legal, caiu aqui. Uma outra muito legal que eu já falei desse carinha também, e esse aqui é interessantíssimo, como todos os outros dele. Ó, Yuval Harari, 21 lições do século 21. Busquem, se quiserem também dar um tempinho, a entrevista dele para o Roda Viva, aquele programa da TV Cultura, tem no YouTube. Muito bom, sensacional. Então, para esse momento aqui, essa dica. Para quem quer uma dica empreendedora, né, e de propósito, de algo nesse sentido que a gente está também precisando, né, para achar um caminho, esse livro aqui é sensacional, gente. Ó. Lições de um empresário rebelde. Yvon Chouinard. Não sei se vocês conhecem aquela marca Patagônia, que é uma marca de artigos esportivos. Ele é o criador. É muito legal esse livro. Tá? Então, mais uma dica aí de livros de leitura para os momentos de quarentena que eu estou passando para o pessoal aí, para a gente aproveitar. Tá bem? Gente, Tá bom. Ficou tranquilo? Conseguiram acompanhar a dinâmica? Tranquilo. Muito legal. Assim, ó, se vocês tiverem ideias, tá, de mais, eu vou deixar para vocês esse tema de casa hoje, mais de ramo filosofia do direito e hermenêutica para essa interpretação, tá? Na semana que vem a gente fecha isso aqui, daí no final da semana que vem eu vou fazer também, provavelmente a gente vai estar online ainda semana que vem, eu vou fazer um quiz de questões de revisão do início da nossa matéria até aqui. Porque a gente vem falando, fica no ar, fica colocando. Eu tenho esse jeito mais de lançar a matéria e não de ser aquela coisa mais na caixinha, mas a gente precisa entender como é que vocês vão ser cobrados por isso. Seja em nível de OAB, ENAD, concursos e até na nossa avaliação, né? Então, semana que vem eu vou fechado aí para vocês um quiz de questões, tá? Para vocês também treinarem isso de uma forma mais micro, né? E semana que vem a aula é por esse canal também, porque a gente recebeu um e-mail que eles acho que compraram, né, do aplicativo lá, que a gente recebeu um acesso agora.
Sim, o problema é que eu tô sem acesso no sistema do IPA como um todo ainda. Então eu acho assim, ó, se der por lá, não tem problema. Mas é só para a gente ver que assim, não é a limitação tecnológica que vai nos impedir de ter aula. Porque aqui não caiu nenhuma vez, funcionou, beleza. Isso aqui, eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Eu prefiro do meu jeito, mas eu obedeço ordens, né? Mas eu prefiro do meu jeito, tanto que eu estou fazendo do meu jeito desde o início do semestre, ali, né? Enfim, tá? Mas a gente vai vendo, vai conversando, fiquem tranquilos. Até semana que vem, muita água passa por debaixo da ponte. Verdade. Tá? Qualquer ideia que vocês tenham, gente, tá? Vamos ver. De repente, o que eu posso propor para vocês é o seguinte, ó. Eu estou fazendo os quizzes por essa plataforma aqui, ó. Estão enxergando? Estão, né? Sim. É uma plataforma de ensino, é muito legal. É Go Conquer. Como toda plataforma, né? Às vezes fica meio chato, a gente tem que ter 1000 logins, né? Mas tudo bem. Essa plataforma, eu já tenho alguns, ó. Eu tenho quiz de estabilidade provisória. Eu já tenho alguns ali que eu já fiz para o pessoal trabalhar. O que a gente podia fazer, se vocês topassem, era uma criação de um mapa mental. A professora Marina usa isso também, né? Oi, desculpa. A professora Marina usou já isso aí, já. Usou? A Marina gosta também. A gente fala mesmo. A Marina está de aniversário hoje até. Já mandei os parabéns para ela. Fiz um parabéns oficial na aula também para a Marina. Está de parabéns hoje. Olha só. É legal porque a gente pode construir um mapa mental. Isso que a gente estava fazendo ali, né? A gente construir em conjunto. Para fixação para fixação de conhecimento e de construção nossa mesmo, isso aqui é sensacional, gente. É muito legal. E é fácil, a gente abre aqui e todo mundo edita no mesmo documento. Então, a gente pode, de repente, pensar em fazer um resumão final sobre honorários, gratuidade e honorários, essa questão da reforma. A gente pode construir um mapa mental e depois compartilhar. Fica bem fácil daí também de fazer. Vamos tentando, tá? Vamos ver o que vai. Não vamos estabelecer muito roteiros, assim, vamos deixando a maré levar também. Tá bem? Fechou? Fechou. Então tá, obrigado pela participação, tá? Pela disponibilidade. E vamos conversando aí, vamos tocando. Fique em casa, eu acho que é importante nesse primeiro momento, né? Surgiu uma outra discussão aí mais de ordem econômica, né? Ontem estava uma polvorosa aí os grupos de WhatsApp, não dá nem para aguentar mais o grupo de WhatsApp, né? E aí, em relação a sair de quarentena, eu acho que nesses 15 dias aí, 20 dias, quem sabe até 30, eu acho que não vai mudar esse contexto, viu? A gente vai ficar por casa. E eu acho que é a medida mais razoável. Depois, eu acho que vão ter que pensar, né? Sim. Aí a gente vai vendo. Tá trabalhando, Janes? Não, sou grupo de risco. Vocês estão trabalhando, Guilherme? Não? Tá saindo de casa? Não. Só online. Tô fechado aqui, só Tá online. pedalando, Guilherme? Dentro de casa, consegui fazer um circo aqui, parece um negócio assim de louco, assim, mas eu treino em casa agora. Ah, sim. Ontem eu tava fazendo, isso tá bom, né? Tá grátis agora. Todo mundo postando treino funcional na internet. Aqui, ó. Não, gente, live de Instagram nunca tinha tido tanta, né? Ao mesmo tempo. Todo mundo produzindo e tal. Eu, particularmente, eu falo, eu gosto muito de trabalhar em casa, porque o meu ambiente de trabalhar em casa é que eu construí para efetivamente trabalhar home office, né? Antes da saída, eu tenho que faz pelo menos uns 6, 7 anos que eu tenho um ambiente em casa, home office, olha. Então, aqui tem tudo que eu tenho no meu escritório, eu tenho. Sabe? Tudo lá. Olha a minha vista, como é legal. Aqui, ó. Sabe? Então, eu tenho um ambiente que é muito agradável para trabalhar home office e a minha atividade proporciona que eu faça isso, né? Então, por que eu vou ser um teimoso de sair de casa, né? Não tem porquê. Mas enfim. Não, tá ótimo assim. Vamos vendo aí. Às vezes é difícil, né? Tá bem, gente? Obrigadão aí. Show de bola. Obrigada. Vou tentar seccionar o vídeo, que ele ficou muito longo, 2 horas e meia. Eu vou seccionar
em meia hora, e vou subir no YouTube também, e daí compartilho os links ali no canal, se alguém quiser rever alguma coisa e tal, aí fica disponível. A gente teve um colega que não conseguiu entrar o no João. grupo. Tu manda para ele. Ah, é? Ah, eu mando para ele. Para ele me mandar um e-mail, coisa. A gente faz um teste daqui a pouco para a semana que vem, e daí resolve ele. Então tá. Tá? Qualquer coisa, passem as anotações para ele, alguma coisa tá no canal ali também, já postei. Então tá, Certo. obrigada. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu, Até mais. obrigado. Valeu. Até. Tchau, tchau.